Eu sempre disse que essa questão de ser mulher nunca me atrapalhou, porque eu sempre fui abrindo espaço. E eu fico pensando, como é que eu dei conta? Que eu não dormia, que eu preparava a aula de madrugada para ensinar durante o dia. E eu tinha um compromisso de ser muito boa no que eu faço. Eu costumo dizer assim, tudo é venda. A forma como você fala é venda, a forma como você se comunica, a forma como você se veste, tudo isso está falando, né, pelo advogado. Eu vejo muitos colegas que se frustram às vezes, porque às vezes ele vai prospectar o cliente no lugar errado. Eu falo sempre o seguinte, venda não é sobre manipulação. O cliente, quando ele procura um escritório de advocacia, é porque ele está com um problema que ele não está dando conta de resolver sozinho. E o escritório, o advogado, vai ajudar essa pessoa a resolver aquele problema. Então, venda é solução. Eu costumo dizer, né, o advogado que não trabalha o posicionamento, não trabalha a marca, não tem a segurança do trabalho que ele está fazendo, se nem ele acredita naquilo, como é que ele vai vender aquele valor, né? Nós vemos aí colegas se degladiando por conta de preço, achando que vão vencer a disputa e que vão ganhar o cliente no preço, e isso é muito triste. Quando a gente tem um posicionamento e uma marca pessoal estabelecida no mercado, a gente sai dessa briga. Começando agora mais um Pod 10X, o podcast do Advogado 10X, hoje recebendo aqui uma colega advogada que está transformando, revolucionando a forma de advogar em nosso país. Conosco aqui, doutora Arina Stella. Seja bem-vinda, Arina. Obrigada, professor. Estou muito feliz de estar aqui. Até porque toda essa transformação que eu tenho vivido na minha advocacia ao longo dos últimos anos e também que eu tenho ajudado outros colegas a experimentar, tudo isso começou a partir do que eu comecei a aprender com você há 4 anos atrás. Então, é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui hoje. Legal, hoje vai ser uma conversa bem interessante aqui, né? A Arina, diz pra mim, quem é a Arina por trás da advogada? Por trás da advogada, a Arina é mãe solo, criei os meus filhos praticamente sozinha, sou vó. Agora, depois de um tempo, virei atleta, sou corredora. Turista bem, gosto de turistar gosto bem. Bastante de viajar. E uma pessoa que aprendeu a se priorizar, sabe? Eu entendi que a mulher se priorizar não é egoísmo, é uma coisa que nós precisamos, porque eu preciso estar bem comigo para depois ajudar a minha família, para depois ajudar outros colegas e para ajudar as pessoas. Então, essa sou eu. Marina, o que te fez escolher o direito dentro de tantas outras carreiras? Vamos falar um pouquinho da tua história, né? Como é que você chegou até o direito? Então, eu decidi que eu queria fazer direito quando eu tinha, eu acho que uns 15 anos, ainda no ensino médio. Eu vi uma palestra na minha escola de um diplomata e eu fiquei muito empolgada com aquilo, porque olha só que interessante. Ele falou que a profissão dele, ele viajava muito, ele experimentava muitas coisas, não tinha uma rotina assim, muito engessada. E eu gostei muito daquilo, aquilo me atraiu. E ele falou naquela oportunidade que um dos principais cursos assim, mais interessantes para depois seguir a carreira da diplomacia seria o direito. Eu fiquei com aquilo na cabeça. E a vida foi passando, eu primeiro me casei, eu primeiro tive filhos e durante o meu casamento eu não consegui cursar a faculdade de Direito. E quando eu me divorciei, eu tinha aquele sonho, eu tinha aquela coisa que eu teria que fazer Direito. E quando eu comecei o curso de Direito, eu entrei no curso aí nesse momento já querendo magistratura. Porque a questão de ser diplomata já não dava mais, precisava de outras qualificações que eu não conseguia adquirir. Então eu pensei em ser magistrada. Dentro da faculdade de Direito, quando eu comecei a fazer estágio, eu percebi que a vida do juiz não era bem o que eu buscava para mim. Eu vi que a vida do advogado era muito mais legal, muito mais interessante, muito mais dinâmica e tinha também mais liberdade, que era o que eu buscava, liberdade de tempo, para que eu pudesse cuidar da minha família e que eu pudesse também trabalhar. Então, eu me apaixonei pela advocacia ainda na faculdade e quando eu me formei, eu decidi que eu ia advogar. Arina, como é que foi teu começo na advocacia? Quais foram os teus maiores desafios? Para quem não conhece, a Arina é advogada em Brasília, excelente advogada de direito de família, né? Há quantos anos já advoga, Arina? 18 anos. Há 18 anos advogando e construindo o teu legado no direito de família. Como é que foi teu começo, Arina, na advocacia? Olha, o meu começo na advocacia, na época que eu me formei, que foi em 2007, a gente não falava ainda nessa divulgação, o advogado fazer divulgação, a gente ter... não tinha esse mecanismo, né, de poder... Então, quando eu me formei, como eu não venho de uma família que tem tradição jurídica, digamos assim, eu pensei como que eu ia conseguir clientes. E a ideia genial que eu tive foi que se eu fosse professora num curso de Direito, os alunos iriam me conhecer
iriam me contratar. E assim, eu mapeei todas as faculdades de Direito da minha cidade e distribuí currículo em todas elas, assim, recém-formada. E eu dizia para todos os coordenadores de curso que eu queria dar aula. Até que muitos riam da minha pretensão, uma advogada recém-formada querendo ser professora. Mas até que eu encontrei na coordenação de um dos cursos, de uma das faculdades, um ex-professor. Como eu tinha sido uma excelente aluna, ele falou, vou te dar uma oportunidade. E assim eu entrei como orientadora no núcleo de prática jurídica da faculdade. Um ano depois, ele me convidou para ser professora. Nesse momento, eu tive que assumir várias disciplinas diferentes, eu não pude escolher, mas eu escolhi mais ou menos dentro da área que eu tinha um pouco de vivência durante o estágio. E eu estudava de madrugada para dar aula durante o dia. Essa época foi uma época bem, assim, corrida, bem difícil da minha vida. Até hoje, às vezes, eu converso com a minha filha, e eu fico pensando, como é que eu dei conta? Porque eu não dormia. Porque eu preparava a aula de madrugada para ensinar durante o dia. E eu tinha um compromisso de ser muito boa no que eu faço. Eu precisava disso para uma paz interior, e também para que os alunos me vissem como referência e me contratassem como advogada, porque meu objetivo principal era ser advogada. E graças a Deus deu certo. Já no primeiro ano eu fui professora homenageada pelas turmas formandas. Eu dei aula no primeiro ano de professora de 8 disciplinas diferentes. E mesmo assim eu consegui êxito nisso. Então foi assim o meu começo na advocacia. Tem uma coisa que eu acredito tem algo que eu acredito, é que o valor que você paga de pedágio determina a estrada que você vai andar. Então, esse teu estudar de madrugada foi um pedágio importante. Sim, naquele momento, né? Com certeza, foi muito importante. E hoje me possibilita, por exemplo, eu ter um escritório full service que atende diversas áreas. É claro que eu tenho advogadas especialistas em cada área, mas eu consigo, pela visão que eu adquiri, essa visão assim macro, de várias coisas diferentes que eu estudei, eu consigo, pelo menos, supervisionar, saber se aquele profissional está indo no caminho certo ou não. Então, eu não fico perdida nas outras áreas que não são a minha área de especialidade. Marina, qual foi o teu principal erro no começo da carreira? Erro? O principal erro no começo da carreira foi... Que é a história que você mudaria? Foi acreditar na advocacia tradicional. Foi acreditar que vida de advogado era daquele jeito mesmo que eu vivia. Não ter pensado... O que é uma advocacia tradicional? Então, é aquela advocacia que vivia de indicação. Eu não tinha uma visão e também de trabalhar sozinha. Esses foram os 2 principais erros. Foi confiar em viver de indicação e trabalhar sozinha. Eu fiz isso durante muito tempo. E eu entendi agora que quando nós não formamos uma equipe, quando o advogado trabalha sozinho, na verdade, ele não tem praticamente nada. Por mais que ele construa e que ele consiga, de repente, ter um dinheiro ali para ele viver bem, pagar as contas no final do mês, se ele não pode estar ali, nada acontece. Então, é uma coisa meio que fantasiosa, não é real. E deixa eu te perguntar uma coisa, né? Como é que foi esse teu desafio no começo, sendo uma jovem advogada, mulher? O que foi mais desafiador? Olha, encontrar espaço. Eu sempre disse que essa questão de ser mulher nunca me atrapalhou. Porque eu sempre fui abrindo espaço. Hoje olhando para trás para a minha trajetória, eu percebo em vários momentos que eu fui realmente preterida, que eu fui realmente deixada de lado, ou que eu fui até mesmo assediada pelo fato de ser mulher. Então, isso tornou essa trajetória um pouco mais difícil. Então, eu desenvolvi até um jeito, assim, que as pessoas falam hoje, que meio que tem medo de mim, assim, que me acham meio brava, e que depois que me conhecem não é bem assim, porque eu tive que desenvolver um pouco essa armadura para lidar com as coisas. Porque na sociedade, a mulher, infelizmente, se ela chega rindo muito, se ela chega muito simpática, os homens eles já acham que ela está se insinuando ou que podem, né, levar para um outro lado. Marina, o que diferencia uma advogada comum de uma advogada com uma marca forte? Aliás, vamos começar a falar um pouco sobre essa questão da construção da sua marca, tá? Você tem 2 livros publicados. O que diferencia uma advogada comum, na sua visão hoje, na tua experiência, de uma advogada com marca forte? A marca faz toda a diferença, né? A marca é o que diferencia. A marca é o que faz o cliente olhar para o advogado e já enxergar valor antes mesmo do advogado falar nada.
Hoje, os clientes que entram em contato com o meu escritório, eles já falam assim, tem que ser a doutora Arina, mesmo sem exigir um atendimento pessoal comigo. Por quê? Porque eles já viram a minha reputação ali no digital, eles já viram a minha reputação na internet, eles já acessaram o meu Google Empresas. Então, eles já têm formado na cabeça deles que eu sou uma profissional competente, que eu sou uma profissional séria. Então, hoje, nós vivemos num mundo muito de aparência. O que define o profissional não é exatamente quantos títulos ele tem, mas quantos seguidores ele tem no Instagram. Ou como ele se mostra na rede social. Aliás, o Joel sempre fala que o mais conhecido vai vencer o melhor. Você acha isso uma verdade? Como é que você interpreta isso? Eu acho que é totalmente verdade. É claro que se o profissional ele não tiver qualidade técnica, não tiver responsabilidade, não fizer uma boa entrega, ele não vai se manter. Não basta apenas um bom marketing. Não né? basta. O bom marketing ele tem que ser respaldado por uma boa entrega. Mas se não houver um bom marketing, o cliente ele não vai chegar nem a contratar esse advogado. Porque se o advogado não consegue transmitir na hora que ele conversa com o cliente, ou mesmo antes, por essa autoridade construída, se ele não consegue, essa autoridade construída pela imagem, pela marca pessoal, se ele não consegue mostrar isso para o cliente antes da contratação, ele não vai ser contratado. Então, ele não vai ter nem oportunidade de entregar a qualidade técnica depois. Ou seja, o cliente precisa perceber valor no advogado. Eu sempre falo, né? Existem dois caminhos numa advocacia hoje muito clara, né? Existe aquele advogado que acaba virando commodity, que é aquele advogado que está buscando apenas conhecimento técnico do direito, e está tudo bem, não é? Mas eu entendo que essa advocacia não prospera mais. E existe aquele advogado que tem um oceano azul de oportunidades. O que está no commodity está no preço, um oceano vermelho. Existe aquele advogado que sabe se posicionar, que constrói uma rede social, que está sempre palestrando, gravando podcast, publicando um livro. Ele está buscando caminhos de se diferenciar. Esse advogado, ele é encontrado pelo valor, não é? E ele acaba sustentando essa teoria de que o cara que é mais conhecido vence o melhor. Não estou dizendo aqui que não tem que estudar o direito. Estudar o direito é a tua obrigação diária, né? Se você não for bom no direito, nenhum marketing vai sustentar isso. Mas nós estamos diante de uma nova advocacia, né? Sim, e aí o advogado que ele não se atenta para isso, ele entra no mercado e ele começa a brigar por preço, né? Então, isso é muito ruim e até muito triste para a nossa categoria, porque nós vemos aí colegas se degladiando por conta de preço, achando que vão vencer a disputa e que vão ganhar o cliente no preço. Isso é muito triste. Quando a gente tem um posicionamento e uma marca pessoal estabelecida no mercado, a gente sai dessa briga. Hoje, Arina, você é a referência nacional quando nós falamos em vendas na advocacia, quando nós falamos em direito de família. O que você acha que foi decisivo para construir essa marca? Foi o meu posicionamento nas redes sociais, o meu posicionamento no digital. Eu acho que contribuiu muito a questão de ser palestrante, de ser mentora. Os meus clientes hoje olham um vídeo fixado que tem lá no meu Instagram de quando eu fui palestrar em Portugal, palestrando na Europa, e eles falam para mim: nossa, doutora, parabéns pelo seu sucesso, você está palestrando na Europa, você está palestrando fora do país. Então, isso aumenta muito a percepção de valor do cliente. E, com certeza, o livro publicado, né? Os livros que eu publiquei, com certeza, me proporcionaram dar um salto, assim, em relação a essa autoridade. O branding é muito forte e quando um cliente olha um advogado com um livro publicado, muda completamente, né? Sim, com certeza. Aliás, Arina, você tem 2 livros publicados. Sim. Né? Vamos falar do primeiro livro. O primeiro livro é o Não é Normal, Não é Legal. É um livro que eu fiz para as mulheres, não é um livro jurídico. É um livro para ajudar as mulheres a entenderem quando elas estão sendo vítimas de uma relação abusiva e também para esclarecer dúvidas, para democratizar esse conhecimento para as mulheres, porque hoje uma consulta lá comigo no meu escritório tem um custo que nem todo mundo pode pagar. E o livro ali eu trago também informações básicas sobre direito de família, sobre dúvidas que as mulheres têm nesse momento, quando elas pensam em sair de uma relação, uma separação. Então eu levo esse conhecimento para as mulheres através desse livro. E esse livro, inclusive, ele vai ser relançado no ano que vem. E o segundo livro da Arina é o Processo de Vendas para Advogados, que é esse livro aqui, publicado pela nossa editora, a editora Advogada EX. Arina, fala um pouco desse livro aqui. Vamos mergulhar um pouco
nesse departamento comercial, estruturação do departamento comercial, processo de vendas na advocacia. Fala um pouco desse livro, Arina. Esse livro é um livro que vários colegas já vinham me pedindo e você me incentivou muito a escrever. Eu sou muito grata por isso, mais uma vez. É um livro onde eu mostro para o advogado como ele estruturar o escritório de advocacia dele como uma empresa, mesmo que ele ainda esteja começando e mesmo que ele ainda trabalhe sozinho. Então, nesse livro, eu explico sobre a importância dessa visão macro do escritório como empresa, da importância de dividir o escritório em departamentos, porque quando a gente olha para o escritório como empresa, a gente começa a entender que a gente precisa ter um departamento de marketing, a gente precisa ter uma estratégia de captação de clientes, a gente precisa ter um processo de vendas para atender aquele cliente que vem até nós. Vamos mergulhar um pouco isso. Aliás, existe um outro livro também, que é o Mito do Empreendedor, que trabalha bastante sobre isso. Né? O que a Arina está falando aqui é que você, colega advogado, você precisa dominar o direito, mas você precisa ter uma visão de empresário, né? E dentro da visão de empresário, você precisa entender que o teu escritório de advocacia, logicamente, é uma empresa e essa empresa tem departamentos. Vamos mergulhar um pouco nisso aqui, Arina. Você, então, no livro você fala que o escritório, o advogado tem que ter a visão empresarial e o escritório precisa ter departamentos. Explica um pouco melhor isso, Arina. Isso. Essa questão da chave, escritório-empresa, a chave da transformação na advocacia. Exatamente. Eu coloco isso, escritório-empresa, como chave da transformação exatamente por isso. Porque na hora que a gente olha como empresa, essa visão nos permite criar no nosso escritório essa estrutura. Então, o que o advogado tem que fazer? O que eu fiz, né? Eu conto muito a partir da minha experiência. É lógico que durante todo esse tempo eu fui mentorada por você, eu estudei, eu li vários livros, eu me aperfeiçoei nesse sentido, mas eu conto no livro a minha experiência, como que eu implementei isso dentro do meu escritório. E eu acho muito importante dizer para os colegas que estão assistindo que há apenas 4 anos, quando eu comecei essa jornada de transformar a minha advocacia, eu trabalhava sozinha. E eu vou fechar o ano agora com uma equipe com 20 colaboradoras. Então, foi um crescimento muito rápido em 4 anos, exatamente a partir dessa visão. Porque quando eu olho como empresa, eu penso, bom, a empresa tem que ter o quê? Ela tem primeiro que ter uma prateleira de produtos. Ela tem que saber qual produto ela vai oferecer. Vamos mergulhar nisso. O que vem a ser uma prateleira de produtos no escritório de advocacia? É uma fala que, às vezes, pode soar de uma forma muito agressiva para quem vem de uma advocacia tradicional, mas existe uma nova advocacia que é muito impactada por tecnologia e por uma visão empresarial. O que vem a ser uma prateleira de produtos no escritório de advocacia, Arina? A prateleira de produtos são aqueles serviços que o advogado vai oferecer para o seu cliente. Então, é importante aqui chamar a atenção dos colegas para o seguinte: nessa visão de escritório-empresa, eu não fico restrita a trabalhar apenas no ramo da minha especialidade, no ramo que eu domino 100%. Porque eu tenho a possibilidade de contratar ou de fazer parcerias com colegas que dominam outras áreas e também oferecer esse serviço para o meu cliente. Olha só, se eu sou advogada de direito de família, e a minha cliente chega com uma questão, por exemplo, de uma regularização de um imóvel, né, que está até ali dependendo de entrar na partilha, mas precisa de uma regularização, alguma coisa. E eu não tenho essa especialidade dentro do meu escritório, eu posso fazer parceria com um colega, ou eu posso ter até um advogado especialista nessa área dentro do meu escritório e atender também essa demanda, porque aí eu faço a retenção dessa cliente dentro do meu escritório. Ela não precisa buscar fora, porque de repente se ela for até um outro escritório e esse outro escritório oferecer o pacote completo, digamos assim, pode ser que ela fique lá. Então, isso aumenta também a retenção do cliente no escritório. Então, a prateleira de produtos é isso, são os serviços que eu disponibilizo para os meus clientes dentro do meu escritório, lembrando que não preciso ficar restrita apenas à minha área de atuação. Pode fazer diversas parcerias, né? Sim. Na tua visão, Arina, quais habilidades o advogado precisa ter hoje? O advogado, ele precisa saber se comunicar. Ele precisa saber se posicionar. Ele precisa de várias habilidades que ele não aprende na faculdade, né? Ele precisa saber cobrar. Gente, falar de dinheiro, às vezes, E cobrar é muito reflexo da segurança do profissional, né? Exatamente. Ele precisa saber, porque a gente não pode esquecer que preço é posicionamento. E se o advogado, ele fica com medo... Vamos mergulhar nisso. O que vem a ser... Qual é digamos, a
a conexão do preço versus o posicionamento. O valor que o advogado cobra versus o posicionamento dele. Vamos lá. Nós todos, quando nós buscamos um produto ou um serviço no mercado, nós julgamos pelo preço. Se a gente está, por exemplo, vai comprar um celular. A gente tem um celular, sei lá, de R$300 e um celular de R$15.000. Nós tendemos a achar, a ter uma imagem de que o celular de R$15.000 é melhor do que o de 300. E de fato é. Né? Então, quando a gente fala de prestação de serviço, é a mesma coisa. Se tem um advogado que cobra um valor muito baixo pelo serviço dele e um outro que cobra um valor justo, o cliente ele vai tender a entender que aquele que está cobrando mais, ele é melhor qualificado. Ou seja, na mente do cliente, o advogado que cobra barato, ele é comparado a um advogado ruim. Exatamente. Exatamente. E aí tem aquele cliente que às vezes ele está precisando de uma coisa muito simples. É quase um procedimento só ali, que precisa da assinatura do advogado, ou que não é uma coisa tão relevante para ele. Então ele vai buscar o preço. E aí tem colegas que eu converso, que eu vejo que falam assim, não, eu vou cobrar baratinho desse cliente, porque aí eu vou fidelizar esse cliente, ele vai conhecer o meu trabalho e depois ele vai me trazer outras causas melhores e eu vou cobrar melhor. Olha, isso não vai acontecer. Tá? A partir do momento que o cliente ele criou aquela imagem mental que você é o advogado bonzinho, baratinho, desculpa o termo, mas que quebra galho ali, ele nunca vai ver esse advogado como um profissional competente, especializado, que vai ter capacidade para resolver um problema sério. Então, quando esse mesmo cliente precisar de um advogado especializado para resolver uma causa grande, uma causa de grande repercussão na vida desse cliente, ele vai procurar um especialista, ele vai procurar um advogado que vai cobrar um preço justo. Eu não gosto de dizer caro, porque eu não acho que é caro. Eu acho que é um preço justo. E ele vai pagar. E ele não vai levar para esse advogado que cobrou barato no início. Então, eu digo sempre para os colegas, não se enganem. Não transmite segurança, Não, né? transmite. Desde que eu comecei a minha advocacia, mesmo lá no início, quando eu dependia de indicação e tudo mais, um parâmetro que eu sempre tive para a minha vida foi: eu sempre cobrei no mínimo o valor da tabela da OAB, lá no meu começo. E quando os clientes às vezes questionavam o preço, eu dizia para eles, olha, a nossa categoria tem uma tabela mínima de honorários. Se você está querendo contratar um advogado que não está seguindo o próprio código de ética e disciplina da profissão, pensa bem, se é realmente esse profissional que você quer. Sim. E eu sempre consegui fechar os contratos. E a questão do valor que cobra é muito da segurança da pessoa, né? Com certeza. Então, eu costumo dizer, né? O advogado que não trabalha o posicionamento, não trabalha a marca, não tem a segurança do trabalho que ele está fazendo. Se nem ele acredita naquilo, como é que ele vai vender aquele valor, né? Exatamente. Aliás, eu quero deixar como bônus para vocês a sugestão de 3 livros que podem te ajudar a ampliar esse pensamento que a Arina acabou de trazer aqui. Um livro se chama Posicionamento, de um autor que se chama Al Ries, né? Posicionamento é a batalha pela mente do cliente. Um outro livro que vai trabalhar bem a questão da construção de autoridade, essa prova social, é um livro que chama Armas da Persuasão. E um livro que pode te ajudar muito para aumentar esse poder da comunicação, se chama Supercomunicadores. Aliás, comunicação, Arina, é a moeda de ouro para o advogado hoje, não é? Com certeza. O advogado ele tem que saber se comunicar, até porque dentro dessa questão que eu falo muito, que é a questão do processo de vendas na advocacia, é muito importante que o advogado ele saiba, eu costumo dizer assim, tudo é venda. A forma como você fala é venda, a forma como você se comunica, a forma como você se veste, tudo isso está falando, né, pelo advogado. Então é muito importante realmente desenvolver. No segundo capítulo do livro, você fala as dores que travam a advocacia, o preço de não ver o escritório como empresa. Na sua visão, quais são as consequências do advogado que não entende que nós estamos diante de uma nova economia, de uma nova advocacia, e que não tem essa visão do escritório como empresa? A primeira é ficar dependendo de indicação. Porque aí o advogado ele não consegue ter uma previsibilidade. Uma das maiores dores do advogado tradicional é não ter uma previsibilidade de receita. Ele começa o mês, como ele está dependendo de indicação, é como se ele estivesse arriscando a sorte todos os dias. Ele sai de casa, ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe como é que ele vai fechar o mês, se ele vai conseguir pagar as contas ou não. Quando nós implementamos um processo dentro do escritório de atração de clientes, nós temos clientes novos e contratos novos sendo fechados todos os dias. Peraí, vamos lá.
implementar um processo no escritório de atração de clientes diariamente. Vamos explicar um pouco para esse colega advogado que está nos acompanhando, que não tem, a gente costuma dizer, uma máquina de vendas no escritório. Como é que instala essa máquina? Por onde começa? Ele está começando agora, o colega está começando agora, o escritório dele está no perrengue, está faltando cliente. Por onde ele começa, Arina? Tá, então primeira coisa, definir qual é o serviço que ele vai oferecer. Porque a partir do serviço que ele vai oferecer, a gente consegue identificar quem é o público-alvo e a partir daí, qual é o melhor mecanismo de atração de clientes. Por exemplo, um cliente que atua no direito de família, no direito do trabalho, no direito previdenciário, é uma ótima estratégia de atração de clientes para ele, é o Google Ads, campanhas no Meta, né, no Instagram, no Facebook. Isso vai funcionar. Se é um cliente, por exemplo, um tributarista, um advogado empresarial... Até porque é permitido pelo provimento 205/2021 o colega advogado fazer tráfego pago, né? Sim. Provimento 2005/2021, que alterou as regras de publicidade da ordem, permitem há 4 anos que o advogado faça tráfego pago. E graças a Deus por isso. E a você, né? Que é isso que fez o meu escritório crescer tanto e eu estar onde eu estou hoje. Então, a gente precisa definir. Eu vejo muitos colegas que se frustram às vezes porque o cliente dele, às vezes, ele vai prospectar o cliente no lugar errado. Então, por exemplo, se ele é um advogado que está buscando falar com empresários, um advogado empresarial, dificilmente esse cliente ele vai buscar um advogado no Google ou vai buscar um advogado no Instagram. Ele vai buscar um advogado no LinkedIn, ele vai buscar um advogado em lugares onde ele frequenta, em grupos que tem outros empresários. Então, esse advogado ele precisa investir para divulgar o trabalho dele no LinkedIn, networking, outra estratégia de divulgação. Aliás, networking é uma ferramenta poderosíssima, né, para clientes, né? E um dos erros básicos de quem não sabe usar o poder do networking, como diria o meu amigo Bruno Avelar, ser interesseiro e não ser interessante. É cuidar do teu jardim, se tornar uma pessoa interessante, ter um livro publicado, participar de um podcast, fazer uma palestra, cuidar das redes sociais. Isso torna mais interessante, não é? Sim, com certeza. Então, a gente precisa investir nisso, investir no meio de prospecção correta para o serviço que nós estamos oferecendo. Esse é o primeiro passo. Porque aí sim, a partir do momento que o advogado ele implementa essa estratégia de prospecção, ele aparece para o potencial cliente dele todos os dias, com certeza no final do dia ele vai ter feito um contato novo, ele vai ter feito no mínimo um contato novo, né? E vai voltar para casa, como você muito fala nas suas palestras, né? Não tem como voltar para casa no final do dia sem ter um contato novo, sem ter um contrato fechado no celular ali no WhatsApp. Então isso acontece no meu escritório todos os dias. Felizmente. E aí, quando o advogado implementa isso, ele deixa de ser refém, porque ele não tem mais medo. Porque eu costumo dizer que nem todo cliente que aparece é para o advogado. Tem cliente que não é o nosso perfil, que não é para nós, né? Então, a gente tem que entender que nesse momento também a gente tem que orientar esse cliente a buscar atendimento em outro lugar, entender que não era aquele cliente e esperar o próximo. E quando a gente tem cliente chegando todos os dias, é muito fácil fazer isso. Quando o advogado está dependendo de indicação, ele fica desesperado para fechar o primeiro cliente que aparece. É isso. Se o cliente percebe esse desespero... Acabou. Porque se o cliente percebe que você não está seguro e que você precisa daquele contrato, a grande tendência é que ele não perceba valor, né? Se ele sentir insegurança em ti... Olha, eu aprendi que venda é um processo de liderança, acima de tudo. Vendas é um processo de liderança. Vamos lá, vamos falar mais sobre isso. Como é que se constrói essa liderança, Arina? Essa liderança se constrói primeiro não fazendo questão. A gente não pode ficar desesperado para fechar. O cliente ele não pode perceber que você está fazendo questão de fechar aquele contrato e que aquilo é a coisa mais importante que você precisa, entendeu? Porque quando o cliente percebe isso, acabou. Ali ele já... Sabe, muitos advogados falam assim, tem cliente que eu cobrei até mais barato para ajudar e ele me deu muito problema depois. É o cliente que mais reclama. Eu falo isso na minha mentoria. Os que pagam mais barato costumam ser aqueles que mais geram problemas. Por que isso? Eu explico isso na minha mentoria. Ele é o que mais reclama porque no momento que o advogado barganhou o preço e que o cliente percebeu o desespero do advogado para fechar, ele perdeu o respeito pelo profissional. Na hora que ele perde o respeito, ele pode até fechar pelo preço, mas ele já não confia mais 100% na capacidade técnica do profissional. Ele fica inseguro.
E aí ele começa a querer ver todas as petições, ele começa a questionar tudo que o advogado está fazendo, ele começa a querer acompanhar passo a passo o processo. Por quê? Porque ele não está seguro. Ele perdeu o respeito pelo profissional ali, na hora do fechamento. Agora uma pausa de 1 minuto para te fazer um convite. Se você está assistindo esse vídeo, eu sei que você é advogado, sei que você pensa como empresário e sei que você quer ter um crescimento exponencial aí na sua advocacia. E o melhor ambiente para que isso aconteça se chama G10. G10 é o nosso grupo de negócios. O grupo de negócios do Advogado 10X, onde você terá muito conhecimento de marketing, gestão, vendas, inteligência artificial, uma mentalidade de empresário e, acima de tudo, terá um network de valor que irá potencializar o seu crescimento exponencial, a prosperidade na sua advocacia. Aqui abaixo tem um formulário. É só você preencher esse formulário, alguém da minha equipe fará contato com você para que você venha se somar ao G10, para que você venha se somar a esse grupo que pensa como empresário e tem crescimento exponencial. Então é só você preencher esse formulário, venha para o G10 e iremos caminhar juntos nos próximos anos. Alina, você fala aqui que o escritório tem que ser estruturado como empresa, divide o escritório em departamentos e você fala da coluna vertebral aqui, que é a parte administrativa e a parte financeira. Vamos mergulhar um pouquinho nesse capítulo do teu livro aí. Quando a gente divide o escritório como empresa, no livro eu explico o que faz cada departamento, que a gente tem que dividir isso, até para na hora da equipe crescer e de contratar profissionais para integrar a equipe, a gente saber qual é o perfil do profissional e para quê, e o que cada um vai fazer. É muito importante ter as tarefas divididas dentro do escritório, né? E isso parte dessa divisão. Então, o departamento administrativo, ele cuida de toda a parte administrativa do escritório. Ele cuida do espaço físico, ele cuida da manutenção, ele cuida da contratação de serviços para o escritório, ele cuida de agendas, ele faz essa gestão ali do administrativo. O departamento financeiro vai cuidar do dinheiro, de como esse dinheiro entra, das estratégias de precificação, das estratégias de cobrança. E ele vai acompanhar toda essa parte de investimento do dinheiro, de formação de uma reserva, né, que o advogado tem que ter, o escritório tem que ter. Tudo isso o financeiro ele vai administrar. E aí, o principal, que é a metade do livro, na primeira metade eu explico como fazer essa divisão e tudo mais, essa mentalidade, e depois eu entro no principal, que é a estruturação do departamento comercial. Muitos advogados, quando pensam em contratar um primeiro colaborador, eles pensam em contratar outro advogado. E, na verdade, o que a gente precisa primeiro, nesse início, né, falando para o advogado que está começando, é estruturar um departamento de vendas. Porque é o departamento de atendimento, o departamento de vendas que vai fazer tudo acontecer. Você pode ter todos os problemas no teu escritório e na tua vida, mas se chegar no fim do mês, se não tiver contrato, se não tiver dinheiro, os problemas serão maiores. Com certeza, porque é a partir do dinheiro entrando todo dia que a gente consegue estruturar o resto. Com dinheiro eu consigo contratar novos profissionais para atuar comigo. Com dinheiro eu consigo contratar sistemas, né, como o chat jurídico, a DV Box, que vão ajudar na gestão do escritório. Com dinheiro a gente consegue fazer várias coisas. Eu consigo contratar um profissional de marketing para me ajudar com as estratégias de divulgação. Eu consigo fazer campanhas no Google, no Meta e colocar dinheiro ali para trazer mais clientes. Com dinheiro a gente consegue tudo. Agora, sem dinheiro, sem contrato, não dá para fazer nada. Vamos lá, departamento financeiro, departamento de marketing, departamento administrativo, departamento operacional, sucesso do cliente, comercial. Isso. No meu escritório tá dividido da seguinte forma. Tem o administrativo, que é uma pessoa que cuida dessa parte ali de manutenção da estrutura para que todo o resto funcione. Tem o financeiro, que também é uma pessoa junto comigo, né, que eu supervisiono diretamente, que cuida das entradas, das saídas, precificação, cobrança, tudo isso. E tem o departamento de marketing, que é a pessoa que faz a minha divulgação. E tem o departamento de vendas. No departamento de vendas do meu escritório hoje tem 5 pessoas. E o departamento operacional, que é o departamento onde trabalham as advogadas, que é onde nós vamos fazer a entrega. Mão, né? Exatamente. Basicamente, o financeiro libera dinheiro para o marketing gera leads para o comercial fecha contratos e entra o operacional. Isso, que executa o trabalho. E aí, dentro do meu departamento comercial, eu dividi o meu departamento comercial em comercial 1, comercial 2 e closer. Explicar como é que funciona isso. Vamos lá, vamos mergulhar um pouco mais nisso. O comercial... Aliás, a Arina tem uma mentoria de vendas para advogados, né? Ela é especialista nisso.
O livro dela é um livro falando, o segundo livro, né, sobre processo de vendas para advogados. Então cola na Arina aí para aprender a fazer essa parada aí. Arina, o que vem a ser comercial 1, comercial 2, o CS? Explica um pouco melhor isso. Lá no meu escritório eu dividi assim. O comercial 1 é a pessoa que atende todos os clientes que chegam no escritório. Então, o cliente chegou no escritório, entrou ali no meu WhatsApp. Aliás, hoje 90% dos atendimentos do meu escritório são feitos exclusivamente pelo WhatsApp e 90% dos contratos fechados no escritório são fechados pelo WhatsApp. Então, o comercial 1, ele faz esse atendimento fundamentado em scripts, em roteiros de venda, de atendimento. E quando o cliente chega, o comercial 1, ele vai fazendo o atendimento com base nos scripts e ele leva, se tudo estiver previsto no script, se for um atendimento convencional, que a gente chama, ele já leva para o fechamento do contrato. O comercial 2, ele atende aqueles clientes que já são clientes do escritório. Então vamos lá. O comercial 1, né, o departamento comercial do escritório, tem algumas pessoas nesse comercial 1, nesse departamento comercial. A primeira pessoa é a figura do SDR, que trabalha com o comercial 1, que atende os leads que estão chegando da internet. Chegam de tráfego pago, novos leads. Isso. Tá. O comercial 2 trabalha os leads que já estão na casa. Isso, aqueles que já são clientes. Então, quando chega um cliente que já contratou, ele já é cliente do escritório, ele é atendido pelo comercial 2. E o comercial 2, ele faz também o papel de CS, de sucesso do cliente. Por quê? Porque esse comercial 2, ele precisa cuidar para que o cliente seja extremamente bem atendido, para que esse cliente volte a contratar. Volte a contratar e indique mais, né? Exatamente. Então, quando o comercial 2, ele envia relatório mensal para o cliente, informando o andamento do processo. Ele atende o cliente que já é cliente e ele cuida, junto ao departamento operacional, para que todos os prazos e tudo que foi combinado com o cliente seja cumprido. Então, ele funciona meio que como um fiscal do cliente ali dentro do escritório. Ele cobra a equipe para que a equipe realmente entregue tudo que precisa no prazo que foi combinado com o cliente. E nós temos a figura da closer, que ela funciona... Comercial 1 atende os leads novos que chegam da internet. Isso. Comercial 2 atende os leads da casa e o relacionamento com o cliente. Isso. Né? Closer é o profissional que fecha os contratos. Isso, que fecha os contratos que não são fechados diretamente pelo comercial 1. Então, por exemplo, chegou um cliente que não tem a solução dele dentro do script de vendas, que ele tem uma situação diferente, ele tem uma situação mais complexa. Essa chamada ela é encaminhada para a closer e a closer verifica se é o caso de agendar uma consulta ou ela faz uma ligação para o cliente, conversa por telefone, faz uma chamada de vídeo e aí ela entende melhor a situação do cliente e fecha diretamente ou passa para uma outra advogada especialista, no caso dele, se for necessário, para fazer esse fechamento. Além disso, essa closer, ela também é supervisora do meu departamento comercial todo. Então, ela atua como supervisora quando o SDR, né, o comercial 1, ou o comercial 2 tem alguma dúvida ali naquele atendimento que está fazendo, eles também recorrem a ela e ela ajuda a finalizar aquele atendimento. Então vamos lá. Comercial 1, os leads novos chegam da internet. Comercial 2, os leads já estão na casa, mais o relacionamento com os clientes. Closer fecha o contrato, né? E o CS aí que cuida dessa jornada toda do sucesso do cliente, né? Isso, o CS está junto com o comercial 2. Junto com o comercial 2, legal. Você diz no teu livro aqui que o departamento operacional, a entrega que gera valor e constrói reputação. Lembrando que tudo que a gente fala aqui sobre marketing, sobre vendas, sobre gestão, sobre inteligência artificial, tudo que a gente trabalha aqui já pressupõe que a parte jurídica, propriamente dita, a parte do direito, você domina. Sim. Não é? Nenhum marketing bom sustenta uma advocacia ruim. Vamos falar um pouquinho sobre essa entrega que gera valor e constrói reputação, que é o departamento operacional. Tá. Eu sempre digo para minha equipe, é muito importante falar aqui que equipe não se treina e acaba. Equipe, o treinamento é continuado, tem que treinar sempre. Né? E eu tenho treinamento lá com a minha equipe toda semana, toda sexta-feira à tarde nós temos uma reunião de treinamento com a equipe toda. E eu costumo dizer o seguinte, não adianta eu treinar apenas a equipe comercial para fechar o contrato, se na hora que o cliente for atendido pela minha equipe operacional, na hora que ele entrar em contato com o advogado, ele sentir uma diferença muito grande na forma de tratamento ou no atendimento. Então, toda a equipe tem que estar alinhada.
para que o cliente não sinta essa diferença no atendimento quando fala com uma pessoa ou com outra, até para que ele não tenha a pessoa preferida dele para falar. Porque quando o cliente começa a dizer assim, eu quero falar com a doutora fulano, ou eu quero falar só com fulano, é sinal que alguma coisa no atendimento está falhando. Porque quando o cliente ele é atendido de maneira igual por todos, ele não vai ter essas preferências, não vai fazer esse tipo de solicitação. Arina, você fala aqui sobre 7 passos para implementar o departamento comercial no escritório. A prateleira de produtos nós já falamos, mecanismo de prospecção de clientes, Google, Facebook, LinkedIn, YouTube, trabalhar o teu branding, o teu posicionamento, produção de conteúdo nas redes sociais e por aí vai. Você fala também sobre prospecção por referidos. Vamos mergulhar um pouco nisso aqui. Sim. O que vem a ser os referidos? Referidos são pessoas que o cliente que foi atendido, que acabou de fechar contrato, ou até mesmo que já é cliente, que já teve uma decisão favorável, ele vai indicar para o escritório. Muitos advogados deixam muito dinheiro na mesa, né? Muitos clientes para trás, quando eles não pedem indicação. Então, por exemplo, um cliente que foi procurar o escritório para se aposentar. Com certeza ele tem vários colegas na mesma situação dele, na mesma faixa etária, que também estão perto de se aposentar. Então, depois que ele é bem atendido pelo escritório e que ele fecha o contrato, nós pedimos para ele indicar. Ou seja, a venda, vamos pôr assim, a negociação não termina na assinatura do contrato. Não, só começa. Só começa na assinatura do Sim. contrato. Sim. Então, no momento que o cliente está assinando o contrato, você pede a ele outras indicações. Pedir indicações de possíveis, de outras pessoas que vão poder ser ajudadas. Porque, gente, eu falo sempre o seguinte, venda não é sobre manipulação. Venda é sobre solução de problemas. O cliente, quando ele procura um escritório de advocacia, é porque ele está com um problema que ele não está dando conta de resolver sozinho. E o escritório, o advogado, vai ajudar essa pessoa a resolver aquele problema. Então, venda é solução. Então, no momento que eu apresento para esse cliente a solução do problema dele, ele fica satisfeito com a minha explicação, ele fica satisfeito com o atendimento, eu falo para ele, olha, você tem outras pessoas na mesma situação que você quer que a gente ajude também? E aí, com certeza, ele vai dizer que sim, ele indica outras pessoas para a gente entrar em contato. É importante ter um roteiro de atendimento? Com certeza. Que é o script, né? Que eu venho falando aqui. Nós precisamos ter o script. Por quê? Porque quando nós temos um roteiro de atendimento, além dele padronizar o atendimento do escritório, nós conseguimos replicar a nossa forma de atendimento. Então, por exemplo, o meu roteiro de atendimento surgiu de um sufoco que eu passei, que primeiro, quando eu comecei a utilizar esse método, eu não tinha clientes. Aí, de repente, começou a chegar muito cliente. E eu comecei a pensar, como eu faço para atender todos esses clientes? Eu não dou conta sozinha. E aí eu mapeei o atendimento que eu fazia e coloquei isso dentro de um script e passei para outras pessoas utilizarem o mesmo passo a passo e atender os clientes que estavam chegando. Então, é fundamental ter um roteiro de atendimento. O 6º passo, né? O primeiro passo é a prateleira de produtos. O 2º passo define o mecanismo de prospecção. O 3º passo, segundo o teu método, é prospecção por referidos. O 4º passo, estabeleça um roteiro de atendimento. E o 5º passo, quebrar as objeções. Isso. Normalmente, existem no mercado muitos livros e muitas teorias e muitas informações a respeito de quebra de objeção. Aliás, tem um clássico que é tem um livro clássico do Jeff Blood que se chama Objeções. Sim, muito bom esse livro. Mas eu descobri na prática que quando o cliente ele apresenta uma objeção, é porque o atendimento falhou em alguma etapa anterior. Porque quando o cliente ele entende que a pessoa que está falando com ele entendeu o problema dele e que a pessoa tem a forma de ajudá-lo, ele não vai ter objeção. Então, quando vem objeção, eu oriento a minha equipe a fazer o seguinte, volta ao atendimento. Volta, retoma. Para a gente entender e esclarecer. Porque, às vezes, o cliente ele não entendeu alguma coisa e ele fica com vergonha de dizer que não entendeu. Ou, às vezes, ele nem sabe. Ele só está com uma impressão de que a conta não está fechando. Eu defino que é importante que o advogado tenha um caderno de objeções com as objeções listadas. Sim. Né? Por exemplo, lá no escritório tem uma colega advogada que já está conosco há 10 anos, mas ela tem uma aparência de ser mais jovem do que ela é. E quando ela vai atender, muitas vezes o cliente olha e fala, pô, essa advogada é muito novinha para cuidar do meu processo. Uhum. Então, quando ela começa a atender, ela já fala, ó, eu já estou aqui no escritório há 10 anos. Sim. Ao longo dessa jornada, eu já atendi
X processos, então ela já antecipa uma objeção, Isso, né? exatamente. É muito importante antecipar. É por isso que eu cheguei nessa conclusão que quando o cliente, no final do atendimento, ele ainda está inseguro para fechar, é porque lá atrás nós falhamos em algum momento no atendimento. Porque as objeções, elas podem e devem ser realmente adiantadas, antecipadas. Então, mapeie as objeções que você entende que são possíveis do seu cliente, como objeção de valor que você cobra, né? Mapeie as objeções e já crie gatilhos para isso, né? Exatamente. Legal. A sexta etapa do teu método é fechamento e onboarding. Sim. Quando o cliente, nós precisamos entender, simplificar o processo, tá? Eu sou defensora de simplificar o processo de fechamento. Então, nós precisamos entender que quando o cliente, ele conversou ali no atendimento, ele já explicou o caso dele e as dúvidas foram esclarecidas, a gente já pergunta para ele, olha, você quer prosseguir? Você quer que o escritório resolva esse problema para você? E ele diz que sim, e a gente já pede os dados e já faz o contrato. Então, essa é a parte do fechamento. Aí, nessa hora, uma outra coisa que eu falo sempre é não dizer o preço antes do cliente perguntar. Então, nessa hora que a gente fala, vamos prosseguir, o cliente normalmente pergunta o valor dos honorários e aí a gente passa. Tem que falar o preço dos honorários de maneira simples, tranquila. De forma suave, né? De forma suave. Não, Mas uma coisa... não quer dizer que não quer dizer que o suave seja de uma forma insegura. Não, falar com segurança. Com segurança, né? Inclusive, eu sempre oriento a minha equipe, na hora de passar o valor dos honorários, mandar um áudio. Né? Então, normalmente é feito por áudio, porque a voz comunica, a voz conecta e a voz impressiona, passa segurança ou insegurança, né? Então, é muito importante isso. E aí, a gente já passa para esse fechamento, já simplifica o processo de fechamento, o cliente não precisa ir ao escritório, mas olha só a questão da objeção. Muitos colegas falam assim, mas fechar assim à distância, o cliente fica com medo de golpe, disso, daquilo. No meu script tem a seguinte colocação. Olha, nós já podemos passar para o fechamento do contrato. Se o senhor quiser vir até o escritório tomar um café e assinar o contrato presencialmente, vai ser um prazer recebê-lo. Mas, se o senhor preferir, nós podemos enviar o contrato e fazer todo... Peraí, isso é importante. Vamos lá. Grande parte dos clientes hoje são atendidos online. Né? De campanhas de tráfego pago, o cliente nunca te viu. Ele te conhece por ali no diálogo, ok? Na hora que você está caminhando para fechar o contrato, pega essa aí, anota aí. Vamos repetir essa parada de novo aí. Uma forma de você eliminar essa objeção de ele achar que é um golpe. Sim. Vamos repetir isso de novo, Arina. Vamos lá. Pega papel, pessoal, papel e caneta na mão, anota esse trem aí. Então, na hora do fechamento, dentro do meu script tem o seguinte, a gente convida o cliente para ir até o escritório. Olha, vamos então preparar o seu contrato. Se o senhor quiser vir até o escritório e assinar o contrato pessoalmente, vai ser um prazer recebê-lo aqui para tomar um café. Mas, se o senhor preferir fazer tudo à distância, se tiver meio corrido o seu tempo e tudo mais, nós também temos a possibilidade de fechamento completamente online. Aí a gente explica para o cliente toda a fase do fechamento. Olha, nós temos um sistema de assinatura eletrônica, nós vamos enviar um e-mail com o contrato, o senhor vai ter condição de ler o contrato antes de assinar. A assinatura vai o passo a passo no próprio e-mail. E depois dessa assinatura, o senhor vai fazer o pagamento, nós vamos enviar o link, nós vamos emitir a sua nota fiscal. Então, a gente explica para o cliente como funciona o processo de fechamento à distância. E mais de 90% dos clientes preferem fazer à distância, porque hoje em dia está tudo muito rápido. As pessoas querem facilidade, querem comodidade. Já é algo normal, né? É algo normal. Então, quando eu convido o cliente para ir até o escritório, eu meio que até no inconsciente dele desarma aquela coisa de golpe, porque ele pensa assim, não, eu posso ir lá. O escritório existe, eu não vou por opção minha. Então, isso faz muita diferença. O 7º passo do teu processo, do teu método é follow-up. O que é follow-up? Follow-up. Follow-up é o seguinte, nem todo cliente, ele fecha o contrato no primeiro contato com o escritório. Lá no meu escritório, primeiro eu fazia o follow-up em 5 etapas. O que é follow-up? É continuar mandando mensagem para o cliente, falando com o cliente depois do primeiro contato. Então, nós temos um esquema já pronto de follow-up para cada caso. Então, o cliente entra em contato hoje. Aí, dependendo do caso, amanhã ou daqui 2 dias, ele vai receber uma mensagem. Depois, daqui 4 dias, daqui 1 semana, daqui 15 dias. Tem um planejamento de comunicação. Sim. E essas mensagens, elas nunca são
dizendo para o cliente assim, então, o senhor pensou, o senhor vai fechar o contrato ou não? Não é assim, tá, gente, que faz follow-up. O follow-up é mostrando interesse pela situação do cliente. O interesse, e esse interesse, que fique bem claro, tem que ser um interesse genuíno, Tem que ser né? genuíno. Venda é conexão. Interesse em ajudar. Se o cliente não perceber que você está de fato, tem a capacidade, está interessado em resolver o problema dele, se ele perceber que é só pelo dinheiro, vai ficar complicado, né? Isso. Então, dependendo do que... Os sistemas de mensageria, ele nos ajuda muito a fazer isso. Porque toda vez que a minha equipe encerra um atendimento, ela já deixa uma mensagem agendada para o cliente para daqui X tempo, de acordo com o momento do follow-up. Então, se o cliente externou uma particularidade, por exemplo, olha, doutor, eu vou deixar para ver isso a semana que vem porque a minha esposa vai fazer uma cirurgia. Eu não vou fazer o follow-up dele daqui 2 dias, perguntando no automático, perguntando para ele de novo. E aí, o senhor decidiu? Não. Se ele disse que a esposa vai fazer a cirurgia daqui 1 semana, eu agendo uma mensagem para daqui 9 dias. E a mensagem não é perguntando pelo contrato, é perguntando como está a esposa dele, se correu tudo bem na cirurgia. Né? Então, a gente tem que ter essa estratégia, essa sensibilidade de fazer o follow-up de acordo com cada atendimento. O 8º passo, vamos recapitular aqui, pessoal, vamos lá. Passo 1, ter uma prateleira de produtos. Estou falando do livro da Arina aqui, do método da Arina, que tem uma mentoria para advogados aí, sobre vendas para advogados. Primeiro passo, crie uma prateleira de produtos jurídicos. Segundo passo, defina mecanismo de prospecção. Terceiro passo, prospecção por referidos. Quarto passo, estabeleça o roteiro de atendimento. Quinto, quebra de objeções. Sexto, fechamento e onboarding. Sétimo, follow-up jurídico. 8º, isso é importante demais, hein? Contrate pessoas com perfil de vendas. Sim. Aliás, vendas é uma habilidade que se treina. Com certeza, venda é técnica. Venda é técnica. Venda é técnica. O que vem a ser contratar pessoas com perfil de vendas? É uma pessoa que gosta de trabalhar por resultado. É uma pessoa que tem fome, é uma pessoa que quer crescer, é uma pessoa que quer vencer, que quer mudar de degrau na escada. Porque se a pessoa ela for muito acomodada, ela vai atingir ali um X por mês de salário, digamos assim, de remuneração, e ela vai ficar satisfeita. E aí a gente não consegue evoluir na venda. Então é nesse sentido, qualquer pessoa pode vender, qualquer pessoa pode ser treinada e seguir um script. Eu costumo falar que a pessoa tem que ter o desejo, a vontade de vencer na vida, né? Ninguém segura uma pessoa que quer vencer na vida, que tem vontade, tem ambição de crescer. A ambição é completamente diferente de ganância, tá? Ninguém segura uma pessoa que tem ambição de crescer, de melhorar a qualidade de vida da família. Então, tem que ter esse sangue no olho, né, Arina? Exato. Então, uma pergunta que eu faço sempre na entrevista do profissional que eu quero no meu departamento comercial é a seguinte: você prefere ganhar um valor fixo um pouquinho mais alto e não ganhar variável? Ou você prefere ganhar um valor fixo um pouquinho mais baixo e ter um variável sobre a sua produção, sobre o que você fechar? A pessoa que responde a primeira alternativa, ela não tem perfil de vendas. Como é que é? Vamos lá. Peraí. Gostei desse trem. Na hora que você está entrevistando um novo potencial parceiro para o departamento comercial, você faz 2 perguntas. Sim. De como ele quer ser remunerado. Exato. Como é a primeira? A primeira é, você prefere ganhar um valor um pouquinho mais alto, mais fixo, sem participação sobre o que você produzir? Ou você prefere ganhar um fixo um pouco mais baixo e ter uma participação em relação ao que você vender, aos contratos que você fechar? Ou seja, se ele quer ganhar um valor fixo ou ele quer ganhar um valor mais baixo e ter uma participação. Isso. O que responde que quer um valor fixo, você fala, pô, esse não tem a ambição. Exato. Ele não tem perfil para vendas, porque a questão de ter perfil para vendas não é se a pessoa vai saber vender ou não. Essa é importante, hein? Pegou essa aí? Por quê? Ó, essa é importante, hein? Na hora de contratar o camarada, se o camarada fala, não, quero um valor fixo. Não é. Se ele produzir ou não, ele vai ganhar sempre aquilo. Né? Esse você pode levar para o departamento administrativo. Esse não é no departamento de vendas. Muito bom. 9º passo. Utilize sistemas de mensageria e CRM. Exatamente. Quando a gente fala em criar uma equipe, em contratar pessoas, hoje no meu escritório, por exemplo, com 20 colaboradoras, muitos advogados, como eu também já pensei lá atrás, a gente acha que é até meio impossível coordenar isso tudo e as pessoas fazerem, porque muitos advogados têm dificuldade de contratar um estagiário e delegar para esse estagiário fazer aquilo que ele pede, da maneira que ele espera. Mas quando nós contamos com treinamento e com sistemas
Isso facilita muito essa integração da equipe, a delegação de tarefas, a comunicação com os clientes e a comunicação da própria equipe. Porque, por exemplo, dentro do sistema de mensageria, a equipe se comunica. A gente transfere o cliente de um atendente para outro, transfere do comercial para o jurídico, do jurídico para o financeiro. E a equipe, ela se comunica ali dentro. Então, isso facilita muito esse trabalho, sabe? Esse procedimento. O sistema de gestão de processos, quando eu falo processo, estou falando do processo judicial mesmo, né? Para que as publicações cheguem dentro de um sistema, para que toda a equipe esteja cadastrada ali dentro, a gente possa distribuir os prazos ali dentro. Hoje eu estou aqui em São Paulo gravando aqui o podcast, meu escritório está lá em Brasília, mas se eu quiser ver o que está acontecendo, eu abro o sistema, tem ali a agenda do dia, qual é a tarefa de cada uma das pessoas que faz parte da equipe. Então isso facilita muito a gestão, né, e a comunicação entre a equipe. Então a implementação de sistemas é muito importante dentro dessa implementação de processos. Aliás, nós usamos aqui um sistema que chama Chat Jurídico, é um sistema do grupo. É uma ferramenta de vendas para advogados uma ferramenta de vendas para advogados, feita por advogados. Eu vou deixar aqui abaixo o Instagram do Chat Jurídico. Sugiro que você siga o Instagram do Chat Jurídico e use essa ferramenta que trouxe para a gente uma escala considerável de atendimentos, pois é uma ferramenta de vendas para advogados feita com inteligência artificial, desenvolvida por advogados, para advogados, e nós usamos aqui. Eu aconselho que você use também. Vou deixar aqui abaixo o Instagram do Chat Jurídico, para que você assine essa ferramenta, que com certeza vai te trazer bastante escala aí. Que, inclusive, a IA do Chat Jurídico já está também ajudando o trabalho do SDR, né? Fazendo esse filtro inicial facilita demais. Sim. O lead vem da internet. A ferramenta, outro dia eu estava conversando com o Samuel, que trabalha com a gente aqui. Ele me chamou, ele falou: Cristiano, vem cá ver essa prosa da IA. Uhum. Uma senhora mandou uma mensagem dizendo que ela ia mandar mensagem no dia anterior e que no dia anterior ela não mandou porque ela não estava sentindo muito bem. Aí a nossa ferramenta de conversando com ela: a senhora está melhor hoje? É isso. Eu falei: olha o poder da inteligência artificial, né? Sim. Essa ferramenta que eu aconselho que você usa, que vai filtrando esses leads, qualificando esses leads no teu escritório de advocacia. Então, novamente, vou deixar aqui abaixo o Instagram do Chat Jurídico, para que você siga o Instagram do Chat Jurídico e você assine essa ferramenta que vai trazer escala para ti. O 10º passo: crie documentos para suporte da equipe comercial. Sim, esses documentos facilitam muito. Então, nós temos o script de vendas, que é o roteiro de atendimento. Lembrando que o script de vendas, ele tem que ser personalizado para cada escritório e para cada serviço que é oferecido para o escritório. Nós temos, no meu escritório eu tenho um portfólio, que é como se fosse um mini site em PDF, que apresenta o escritório para o cliente. Então, quando o cliente faz contato ali no comercial e ele não fecha contrato na hora, nós encaminhamos para ele o portfólio para que ele conheça melhor o escritório. Isso já é um diferencial, já passa para o cliente ali uma impressão de um escritório estruturado, organizado, bem estabelecido. Nós temos o manual do cliente. O manual do cliente é muito importante. Ele é encaminhado para o cliente toda vez que o cliente fecha o contrato. O cliente fechou o contrato, ele já recebe uma mensagem de boas-vindas e o envio do manual. Esse manual explica para o cliente como será a jornada dele como cliente do escritório. Quais são os canais de atendimento que ele vai utilizar para cada demanda que ele tiver durante o curso do processo dele. Explica para ele os horários de atendimento, com quem que ele vai falar. O cliente não fica perdido, né, sem saber como é que vai ser. E isso ajuda muito também depois para a gente não ter o cliente ali perguntando reduz todo ruído, dia, né? Reduz demais, é muito bom. Existe um livro que eu gosto muito, chama Ruído, de um autor chamado Daniel Kahneman. Ele fala muito que a gente precisa eliminar esses ruídos, Sim. né? Esses ruídos acabam... aliás, uma boa estratégia de branding reduz o ruído na hora da contratação. Exato. Quando você trabalha bem a tua marca pessoal como advogado, num podcast, numa palestra, publicando um livro, produzindo conteúdos na rede social, o teu cliente, através do teu posicionamento, na hora de ele te contratar, esse ruído vai ser menor, pois ele confia na tua marca, né? O 11º e último passo é treinamento e acompanhamento contínuo da equipe. Isso. A equipe tem que ser treinada desde o momento que você contrata um colaborador, e esse treinamento ele se faz através de um sistema que o advogado ele pode desenvolver e deixar pronto. Pode deixar manuais prontos. No meu escritório hoje a gente tem manuais para cada função, para cada colaborador, para cada posto, né, de trabalho que a gente tem. Nós temos gravações em vídeo e nós temos reuniões semanais.
com análise e acompanhamento do desempenho também dessa equipe. Então, o treinamento, os colegas eles têm que entender que o treinamento ele é continuado. A gente não treina e pronto. A gente tem que treinar toda semana, a gente tem que treinar todo mês, a gente tem que investir no treinamento. Isso se faz... Não delegar essa operação do comercial para fora, de hipótese nenhuma. O comercial é o core do negócio. O advogado tem que estar acompanhando. Isso. E o treinamento, a gente sempre indica livros para a equipe ler. E nós discutimos essas leituras em reuniões semanais. Nós fazemos o treinamento em relação aos procedimentos internos do escritório. Durante a semana é mapeado se está havendo algum tipo de falha, algum tipo de ruído em algum dos procedimentos. Então, na sexta-feira, na reunião, a gente reforça esse procedimento. E a gente está sempre fazendo ajustes. Então, o treinamento ele é continuado. Muito bom. Vamos recapitular aqui o método Arina. Os 11 passos aí para implementar o comercial no teu escritório. Passo 1, cria uma prateleira de produtos. Passo 2, defina mecanismo de prospecção. 3, prospecção por referidos, extremamente importante. Passo 4, estabeleça um roteiro de atendimento. 5, quebra de objeções. 6, fechamento e onboarding. 7, follow-up jurídico. 8, contrate pessoas com perfil de vendas. 9, utilize sistemas de mensageria e CRM. 10, crie documentos para suporte à equipe comercial. E o 11, treinamento e acompanhamento continuado. Esse é o livro da doutora Arina. Aliás, Arina, você tem uma mentoria para advogados, né, Arina? Vou deixar aqui abaixo o Instagram da Arina também. Se não seguir a Arina, vai entupir o departamento comercial. Vai entupir de forma negativa, né? Vai entupir a internet do teu escritório. Não vai chegar lead aí, então, na dúvida. Segue, lógico. Segue agora a Arina. Vou deixar aqui abaixo o Instagram dela. Arina, você tem uma mentoria para advogados, uma mentoria de vendas, né? Como é que funciona essa mentoria? Fala um pouco dela. Exatamente. Essa mentoria é uma mentoria que eu acompanho o advogado que entra na mentoria passo a passo para ele implementar esse processo no escritório dele. Então, não importa se o advogado está iniciando, se ele trabalha sozinho ou se ele já está mais avançado e tem uma equipe, ele vai entrar na mentoria, vai ter primeiro um encontro individual comigo, onde eu vou mapear em que momento ele está, qual é a necessidade dele naquele momento. E a mentoria ela é dividida por níveis, né? Para que as pessoas, é uma mentoria em grupo, mas é um grupo reduzido e ela é dividida por níveis. Então, de acordo com o nível, com o momento da advocacia que aquele advogado está, ele é enquadrado ali. Nós temos encontros semanais e dentro desses encontros eu vou ensinando e acompanhando esse advogado de uma maneira bem prática, bem objetiva, a implementar esse processo no escritório dele. Legal. Então, se você está acompanhando, quer ter uma mentoria no teu escritório para montar o departamento comercial, resolveu essa parada agora. Então, aqui abaixo tem o Instagram da Arina, só seguir a Arina, mandar uma mensagem para ela e vamos avançar essa parada aí, né? Sem departamento comercial no escritório, as coisas ficam complicadas. Arina, qual é o teu sonho profissional para os próximos anos aí, para os próximos 5 anos? Como é que você se enxerga? Aliás, se você pudesse falar algo para aquela Arina de 5 anos, lá de 2020, 2021, o que você falaria para ela? Se eu pudesse falar algo para aquela de 2020, 2021... Isso, o que você falaria para ela? Eu ia falar para ela, deu certo. Bom, né? Eu ia falar para ela, deu certo, valeu a pena. Que eu tenho falado com a Arina, uma hora ela tá na França, outra hora tá para a Europa com os netos e a família, isso é muito bom. Sim. Deu certo, né, Arina? Deu certo, né? Porque quando eu comecei essa jornada, isso é até importante de falar, porque para muita gente, como eu acho que foi para mim naquele momento ali que eu tive contato com tudo, com esse mundo dessa nova advocacia, a primeira vez, era tudo tão parecia tão diferente da minha realidade que eu achava impossível, que eu achava difícil, que eu achava assim, meu Deus, isso existe de verdade? Mas eu decidi experimentar, né? Eu decidi dar o passo de fé. Eu falei, eu quero ver isso. Se tem advogados aqui dizendo que estão vivendo isso, eu quero viver isso também. E eu arrisquei, porque naquele momento que eu entrei e comecei essa nova jornada, eu arrisquei tudo que eu tinha e deu certo. Funcionou. Valeu muito a pena. Qual o teu sonho profissional para os próximos 5 anos? Meu sonho profissional para os próximos 5 anos é ter o meu escritório realmente consolidado como uma referência nacional no atendimento de mulheres e estar também consolidada no mercado como referência em vendas para advogados. Complete a frase. A nova advocacia é? A nova advocacia é? Transformadora. E está transformando a vida de muitos advogados, né? Que entenderam o momento, né? E transforma a vida profissional e a vida pessoal. Porque hoje eu vivo uma advocacia... Eu quero falar sobre isso. Hoje eu vivo uma advocacia com liberdade. O advogado que trabalha sozinho na advocacia tradicional,
ele não tem previsibilidade, ele não tem liberdade. Eu acho que o principal ganho que eu tive até hoje foi isso. É ter previsibilidade, poder dormir tranquila, sabendo que no final do mês eu vou pagar as contas, não tem problema em relação a isso. E ter liberdade, né? Liberdade até para ficar doente. Porque o advogado, quando ele trabalha sozinho, ele vai no hospital, às vezes o médico fala assim, você quer um atestado? Ele fala, não posso, tem que cumprir prazo. Né? Então, hoje eu tenho liberdade para me priorizar, eu tenho liberdade para priorizar o meu neto, para priorizar os meus filhos. Eu posso viajar, eu posso tirar férias. Que o escritório continua rodando. O escritório está rodando. Então, assim, não tem dinheiro que pague isso. Legal. Arina, para encerrar, qual é o legado a Arina quer deixar no direito? Que pergunta, hein? Eu quero deixar um legado no sentido de que os advogados, eles acreditem que é possível. Eu quero ser um instrumento dessa transformação na vida de muitos advogados, para que eles acreditem que é possível viver essa advocacia que eu vivo hoje. Essa advocacia com liberdade e previsibilidade. Eu acho que isso que eu estou vivendo não tem preço. Eu quero que os outros colegas possam experimentar isso também. Eu quero ser vista como um instrumento, como parte dessa transformação. Muito bom. Tá vendo? Uma horinha. Foi bom? Foi ótimo. Arina, obrigado, tá bom? Eu que agradeço. Pessoal, tenho certeza que hoje não foi um podcast, foi uma aula de vendas, né? Uma aula sobre como empreender na advocacia, como prosperar na advocacia. Vou deixar aqui abaixo o Instagram da doutora Arina. Siga a doutora Arina, se conecte com a doutora Arina. Já conheço a Arina aí há uns 4 anos, né? A Arina vem desenvolvendo seus novos projetos anualmente, vem crescendo muito. Ela é parceira nossa sócia no G10. E é uma honra tê-la aqui, tá, Arina? Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada por tudo. E, assim, a minha eterna gratidão a você, porque sem você e sem tudo que você me ensinou e sem toda a ajuda que você tem me dado aí nessa caminhada, nada disso seria possível. Que isso, estamos juntos. Obrigada. Te vejo no próximo Pod 10X. Se você não segue aqui o canal, siga o canal, compartilha esse vídeo com outro colega advogado, né? Já ative o lembrete de novos vídeos. Pra gente é sempre uma honra tê-lo aqui. Grande abraço.